Hoje à noite nós vamos dar mais um passo na consciência crística e a temática desse oitavo grau. O oitavo grau da consciência crística está em Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 46. E se der tempo nós vamos concluir o capítulo 11. Eu tenho fé, né? Na semana passada, no domingo passado, nós tratamos do capítulo 10, fizemos um resumo aqui do capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Que, aliás, eu tinha excluído esse texto de toda o meu pensamento, o meu resumo. E não é que quando eu fui fazer a introdução, acabei tratando só dele. Tratei do que eu excluí e não tratei do que eu tinha incluído, gerando assim então o oitavo grau da consciência crística a partir do versículo 16 do capítulo 10 de Mateus. O Diego não vai conseguir acompanhar, porque como eu vou tratar em resumos, uma ou outra coisa talvez ele consiga projetar. Mas como eu vou tratar em resumo aqui, eu vou pegar aí 5, 6 versículos e vou fazer dele um só. Uma frase para nós ir tratando aqui, ok? A ideia é nós, numa subida de grau em grau, nós tratarmos da essência do que Jesus deixou para nós. Nós já passamos aqui estudos variados, nós já fizemos os 4 evangelhos num passo a passo em que somamos os 4 evangelhos, né? E depois tratamos antes também dos mandamentos, né? Que hoje eu não chamaria de mandamentos de Jesus, porque num estudo mais aprofundado da palavra hebraica que foi trazido para nós, dentro das Bíblias católicas e protestantes, trouxeram para nós a ideia de mandamento. Mas quando você vai aos originais, são 10 ditos, ou 10 palavras. É dessa forma que o hebreu trata. O original da nossa Bíblia no Antigo Testamento está em hebraico, e o hebreu trata os 10 ditos, ou numa somatória, a palavra traduzida por mandamento, na verdade ela diz luz para um caminho perfeito, ou para um caminho bem sucedido. Logo, não é uma imposição. Deus não, o mandamento fica como uma imposição. Então eu não trataria hoje as palavras de Jesus em seus ensinamentos como mandamentos de Jesus, mas eu trato aí como luz ou iluminação do Cristo para um caminho na vida bem sucedido. Fica mais leve e tira aquela ideia religiosa de imposição, que você tem que fazer, que você tem que agir, que você saia a imposição. Na verdade, Jesus nunca impôs nada a ninguém. Ele abriu, iluminou o entendimento das pessoas, iluminou consciência, né? Jogou luz sobre os olhos do entendimento, para que as pessoas então fizessem a sua própria escolha, se queriam segui-lo ou se não queriam segui-lo, se queriam praticar o que ele estava dizendo ou se simplesmente ignoravam o que ele dizia. Essa é a grande verdade. Jesus até não assustou ninguém que não quisesse segui-lo. Não assustou. Vocês lembram de um moço que perguntou para Jesus e disse: olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e então, segue os 10 ditos. Segue os 10 ditos. E ele disse: mas eu sigo os 10 ditos desde a minha meninice. E ele disse: então só te falta uma coisa. Te desmaterializa. Te espiritualiza. Jesus não falou isso, irmão Deus. Entenda. Não está com essas palavras lá, mas o que Jesus disse é exatamente isso. Te desmaterializa. Porque Jesus disse: se tu queres entrar na vida, queres viver de verdade, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres.
depois tu segue-me, segue o que eu te ensino. E isso não é se desmaterializar? Imagina eu vender a minha casa, vender meu carro, vender minha terra, vender tudo e dou para os pobres. E o que eu fiz? Me desmaterializei. Então é exatamente isso que Jesus estava dizendo para ele: te desmaterializa, te espiritualiza. Ou seja, deixa as coisas da matéria e mergulha nas coisas do espírito, nas coisas metafísicas. Olha só. E aí o moço ouviu aquilo, né? E diz que ele era muito rico. A Escritura faz questão de frisar isso. Era um moço muito rico. E isso bateu nele com uma potência tal que o entristeceu. Aliás, pelo que consta nos evangelhos, foi a única criatura que saiu triste de perto de Jesus. Todos os demais saíram alegres, mas este saiu triste. Baixou a cabeça, virou as costas e saiu triste. Você entende que Jesus tratou daquela psique, daquele coração, se você queira assim, que tinha um problemão dentro. Ele era materialista. Jesus tinha essa capacidade, ele tinha uma psicologia profunda, que no tratar com as pessoas, no conversar com as pessoas, Jesus saboreava cada palavra que saía da boca das pessoas. Saboreava com os seus ouvidos, como a língua prova o paladar, Jesus provava as palavras das pessoas. O que dava a ele uma distância entre nós, porque às vezes nós estamos conversando, mas não estamos dando ouvido, nem saboreando as palavras do outro. Quantas vezes a gente está conversando, o outro nem acabou de falar, a gente já tem a resposta. Por quê? A gente não estava ouvindo com a mente, só com os ouvidos. Não deixou chegar lá a palavra. E muitas vezes a gente já interrompe a frase do outro com uma contrariedade. Não é assim? Contrariedade. E por que a gente interrompe a frase do outro com uma contrariedade? Porque não ouvimos o que ele falou. Consequentemente, nós temos pouco discernimento da índole e do que vai dentro do coração das pessoas. No misticismo religioso, quando Jesus falava dos pensamentos das pessoas, todos pensam que é porque ele tinha onisciência. E não, Jesus não tinha onisciência. A prova disso é que ele chega a falar em um momento: olha, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Então ele não tinha onisciência, porque se ele não sabia, não tinha onisciência. E é óbvio que não tinha, porque ele era um homem, era como eu e você, entendeu? A ideia de fazer dele um Deus humano, a teologia coloca ele assim, 100% humano, 100% divino. Não é verdade não isso aí. Ele era 100% humano, ponto. Dentro dele tinha anjos e demônios. Oh, demônio em Jesus? Não, irmão, aí agora tu pegou pesado, Adilson. Não, porque quando eu trato de daimons, eu estou falando de gênios bons e maus. Gênios bons e maus. Jesus guerreava internamente com o seu gênio ruim, como nós. Diariamente você batalha entre o bem e o mal dentro de você. E você acha que Jesus era diferente? A tentação que ele sofre no deserto, em sua consagração, quando está em jejum, nada mais é do que a guerra interna entre a possibilidade de se realizar como um ser humano de posição, ou a humildade de se colocar na vontade do Pai. Teve uma guerra lá. Essa guerra existe em nós. Dá poder para um de nós aqui, e o que nós vamos fazer com ele? E ele ganhou poder incomparável.
Jesus, se quisesse, podia governar o mundo inteiro, o planeta. Quando aparece ali que o diabo tentou com todos os reinos do mundo, na verdade, o diabo que está falando, diabo é adjetivo, eu já expliquei aqui. Diabo é diabolos, uma palavra grega que é um adjetivo, não é um nome próprio. O nome próprio nasceu aí na Idade Média, quando a Igreja Católica quis assustar todas as pessoas e botou artistas a desenhar o bichão lá de chifre, de rabo comprido, mas isso aí é bobagem, entendeu? Ele é um adjetivo que define o lado mal que há em mim, o meu egocentrismo, entende? O povo hebreu vai chamar o Yatzhará. Yatzhará nada mais é do que o mal que há em mim. Aí eu pergunto, mas Jesus não tinha mal nele, irmão Adilson? Não tinha? Ele saiu dando chicotada em gente. Ele soltou o boi de comerciante no templo, ele ficou indignado. Ele xingou o Herodes de raposa. Querem mais? Tem uma porção, é só ler o Evangelho. Então, porque para nós foi pintado um Jesus bonzinho. Jesus bonzinho é ruim, tá? Jesus bonzinho é ruim, porque toda pessoa muito boazinha é ruim. Esse Jesus bonzinho não existe. Existe um Jesus equilibrado, inteligente, racional, capaz, ponderado, entende? Prudente, sábio, cheio de ciência divina. É esse Jesus que existe, que não é bonzinho. Ela é tão boazinha. Não educa o filho. Entendeu? Não, ele é tão bonzinho. Os filhos fazem o que querem. Ele não é bom. Jesus é bom. Entendeu? Porque ele não é bonzinho. Esse bonzinho é pejorativo, ele é ruim. Entende? Mas Jesus tinha nele as guerras que eu e você temos. Eu não vou entrar agora aqui em capítulo, versículo, mas o escritor aos Hebreus, ele fala que Jesus em tudo foi tentado. Como é que alguém pode ser tentado se nele não tem pontos fracos? Você só é tentado nos seus pontos fracos. Logo, Jesus tinha pontos fracos no seu ser humano. Consequência, ele foi tentado nesses pontos fracos. Ele ganhou poderes como nenhum outro homem. Ciência, evolução, expansão consciente, iluminação espiritual, tamanha que transcendia todo o seu tempo, todos os seus pares. Ele estava acima de todos eles, ele era a luz. Tal qual Buda, o iluminado, Jesus veio na mesma essência. É bom lembrar que Buda é antes de Jesus, tá? Tem gente que pensa que Buda copiou Jesus, não. Jesus citou algumas frases de Buda. Irmão, mas isso aí não é idolatria não, nós não estamos misturando as coisas, né? Ei, cresça. Jesus foi culturalmente formado. Jesus teve muitas informações. Jesus tinha informação de todas as tribos e nações. Jesus conhecia muita coisa. Ele teve uma formação extraordinária. Mas como que ele tinha isso? Deus concedeu a ele. Ponto. Você acha que Einstein foi genial porque um gênio se forma quando quer? Não. Nasceu com a sua genialidade. E assim todos os grandes homens da humanidade, eles se destacam porque já nasceram com dons de Deus. Dons de Deus para ajudar a própria humanidade. Deus os envia para cá. Entende? Dotados de graça, sabedoria, ciência e dons, que muitas vezes ele carrega isso nele sem perceber que tem isso.
Por isso são tão humildes. Por isso são tão maravilhosos quando estão com as pessoas. De outra maneira, eles seriam soberbos, orgulhosos e usariam toda essa graça para dominar os seres humanos. Mas não. Então, entenda isso. Jesus em tudo foi tentado. Mas segundo o escritor aos Hebreus, mas ele não tropeçou em nenhuma tentação. Não cedeu a nenhuma tentação. Aqui está a diferença. Nós somos tentados e tendemos a ceder à tentação. Eu te provoco e você tende a brigar comigo. Você me provoca e eu tenho a tendência em te responder com aspereza. Uma vez provocado, é tendencioso em nós responder o outro com aspereza e ir para a briga. Jesus não. Era tão equilibrado, tão inteligente, tão cheio de graça divina, que quando provocado, não caía na provocação. Quando machucado, não machucava. Quando tentavam perturbá-lo, ele sabia as saídas. Por isso a importância de estudarmos a vida de Jesus e os seus ensinamentos. Entende? Não de forma mística, como religiosos fazem, não, mas desmistificado. Nós seguindo as palavras, saboreando elas. Ora, esse saborear de palavras dava a Jesus a capacidade de discernir o que a pessoa queria. E muitas vezes, como na casa de Simão, Jesus não precisou falar. O Simão não precisou falar. Jesus falou dos seus pensamentos. E como é que pode eu falar dos teus pensamentos? Há dentro da ciência humana a capacidade de eu ler teus pensamentos? Sim, quando eu me desmaterializo e, numa palavra que é compreensível a todos vocês, me espiritualizo. Quando eu troco energia com você, quando eu saboreio as tuas palavras, eu sou capaz de entrar em teu coração. E quando isso acontece, coisas maravilhosas ocorrem. Traz muita paz para cada um de nós. Bom, são para pessoas espiritualizadas, desmaterializadas, que Jesus traz as suas palavras que vamos tratar nessa noite. Primeiro, ele diz no capítulo 10, versículo 16 de Mateus, ele começa dizendo o seguinte: vocês que me seguem, vocês são enviados por mim, vocês que são meus discípulos, que estão prontos a seguir os meus ensinamentos, eu não vou deixar vocês sem orientação. A temática que eu coloquei foi consequências da escolha. Consequências da escolha. É preciso entender que quem escolhe seguir os ensinos de Jesus é de antemão avisado que ele não vai ser qualquer um ou mais um no meio da multidão. Não. Pelo contrário, Jesus disse: olha, vocês seguindo as minhas palavras, seguindo as minhas orientações, vocês vão ser vulneráveis. E agora? Eu gosto de Jesus porque Jesus não engana. Entendeu? Você vai numa religião qualquer e os pregadores estão lá: olha, Deus vai resolver todos os teus problemas. É mentira. Olha, Deus vai curar as enfermidades de vocês, tudo. É mentira. Você entende o que eu estou falando? Não se escandalize. Irmão, mas Jesus cura. Não, Jesus pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode fazer a terra virar a lua
entende? E a lua virar o sol. Deus pode. Não tem nada que Deus não possa. A questão é que eu tenho que entender: Deus não me engana. Quem me engana são os homens. Quem me engana são os que foram enganados e que estão passando doutrina de engano para frente. Até meus pais me enganaram. Com maldade no coração? Não. Com intenção de me enganar? Não. Com motivação enganosa? Não. Com desejo de enganar? Não. Bem intencionados, bem motivados, com desejos bons para a minha vida, mas eles foram instruídos enganosamente. Consequentemente, eles também me enganaram. Entenda isso. Me enganaram você. Disseram para nós coisas que não é verdade, que não acontece, que no dia a dia é diferente. Por que você ouve um pregador dizer que hoje todo mundo vai ser curado aqui e quando vai embora você vai doente? Porque o que ele está dizendo não é verdade. Entendeu? Olha, Deus te livra de tudo que te encontrar no caminho. Ontem eu estava vendo um vídeo de um sujeito que salvou uma mulher que estava sendo atacada por um pitbull. E o sujeito deu um mata-leão no pitbull. Cara corajoso. Entendeu? Aí logo já saiu para a internet: olha, o livramento de Deus para essa mulher. Que livramento de Deus? Logo em seguida um já colocou lá: como livramento de Deus, se Deus não livrou as criancinhas e a professora que estava na creche, o bandido entrou lá matando eles? Você entende que nós temos que aprender a falar de Jesus, nós precisamos aprender a falar as coisas de Deus e não cair na asneira, na tolice de engolir mensagens que não tem base, que não tem fundamento, que não tem lógica, que Jesus não falou, mas que os homens vão enrolando com versículos tirados do contexto, com frases tiradas do texto e contexto, colocada e encaixada para manipular as nossas mentes, para manipular os nossos corações. É hora de nós despertarmos do sono. Apóstolo Paulo disse: acordem. Acordem, Deus tem prazer em nós. Tem prazer nos atos em que praticamos de bondade. Deus nos assiste e sempre nos assistiu o tempo todo. Você tem que entender a assistência de Deus desde o seu nascimento até o dia de hoje. Desde o leite da mamãe até o pãozinho que chega na tua mesa. Em todas as instâncias está a graça divina do trigo que brotou, das mãos que manipularam, dos anjos de Deus, homens e mulheres, mensageiros de Deus, com dons de Deus, que aprenderam a manipular a agricultura e o produto da agricultura, os frutos. Aí está a bênção de Deus. Agora, por favor, pare de andar enganado nesse misticismo tolo de que tudo é Deus. O carro te fechou e você desviou, conseguiu, você foi ágil, um bom motorista, e desviou do outro carro. Diz: oh, Deus me livrou. Não ponha o nome de Deus em qualquer coisa. Aí chega lá no outro dia, você bateu o carro. Quem foi agora? Deus estava dormindo? Ele saiu? Seja inteligente. Eu estou te colocando isso porque o texto pede. Olha, Jesus reúne os seus discípulos que ele tinha enviado para ir de aldeia em aldeia em Israel, um treinamento aos apóstolos. Ele enviou: vão, não leve dinheiro, não leve sacola. Lembram de domingo passado? Não leve ouro nem prata, não levem, vão sem nada. Na casa que receber vocês entram.
E aí vocês saúdem com a paz aquela casa. Digo, paz seja sobre vocês. E se na casa tiver filho da paz, a paz repousará sobre ele, porque a paz não é para todo mundo. A paz é para os seus filhos. Como assim, Deus? Não, porque tem filho da guerra. Tem filho do mal. Você entende? Tem filho das trevas. Assim como tem os filhos da luz, os filhos da paz, os filhos do bem. Então Jesus disse que a paz, ela só repousa sobre filhos da paz. Uma pessoa que só gosta de confusão, toda a vida irritado, toda a vida está nervoso, o tempo todo está sem meditação, que não trabalha a vida na consciência, que não planeja seus passos, que não tem planos para a própria vida, é um desvairado, um Manaus sem leme. Sobre esse você pode saudar com a paz a vida toda, que nunca que a paz vai alcançar ele. Então Jesus sabiamente adverte: olha, não desperdice tempo, dê paz para quem quer paz. Olha só, e vocês estão indo, saibam de uma coisa. Primeiro, vocês estão indo como ovelhas ao meio de lobos. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês que me seguem, têm que colocar na mente de vocês uma coisa. Vocês, ao aplicar os meus ensinos, vocês vão ser pessoas diferentes. Se vocês aplicar os meus ensinos, vocês vão ser diferentes. E a diferença que vai existir, advinda dessa escolha de aprender comigo, vai ter uma consequência na vida de vocês. Algumas consequências. Primeiro, uma consequência boa. A consequência de vocês adquirir a paz. A consequência de vocês ter vida abundante. A consequência de vocês serem saudáveis internamente. A consequência de vocês serem iluminados para viver a realidade, que nós lemos ali, a verdade. A consequência de vocês serem livres, porque quem adquire a realidade é livre. Quem é que anda sempre com medo? Quem é que tem medo do Satanás na esquina? Quem é que tem medo da macumbaria? Quem é que tem medo da feitiçaria? Quem é que tem medo de porta de cemitério? Quem é que tem medo? Os que não vivem a realidade, os perturbados mentalmente, aqueles que dentro de si, entende, imaginam mil coisas ruins, ou aquele pai, aquela mãe que o filho sai de casa e diz, meu Deus, será que ele não vai se perder, será que ele não sei o que, nunca pensa assim, graças a Deus meu filho vai voltar bem. Eles mentalizam sempre o negativo. Sempre pensa o negativo, sempre vai dar ruim, sempre vai ter problema. E tem gente que ama essa vida odiosa. Tem gente que tem um prazer em odiar o outro, tem um prazer em andar amargo. Tem gente que tem um prazer, eles dão testemunho dos sonhos ruins que eles têm. Olha, irmão, Deus falou comigo essa noite. Eu tive um sonho que tinha um unicórnio furando a minha barriga. Esse sonho a gente joga na lata do lixo, na lixeira mental e esquece. Joga fora. Eles ficam alimentando aquilo. Eu acho que Deus está dizendo isso para mim. Deus, primeiro que já bota Deus lá no sonho deles. Querido, tu sonha. Entendeu? Porque o teu subconsciente precisa descarregar. Ele tem que apagar as memórias mais antigas e trazer as mais novas. Armazenar as mais novas. Entende? Então, não, mas, irmão, eu tive um sonho, Deus falou comigo essa noite, irmão, sonhei, olha, tinha um monte de cobra passando uma pela outra. Meu Deus do céu. Entende? E eles ficam com isso na cabeça, gostam disso. Evolua, cresça, siga Jesus de verdade, pare com essas palhaçadas, acaba com esse negócio. Entendeu? Jesus ensina o caminho. E ele diz, então quando vocês aprender de mim, quando vocês
se tornarem de fato meus discípulos, aprendam de pegada assim, ó, de primeira. Quando vocês sair pelo mundo, quando vocês indo pela vida, vocês vão ser como ovelhinhas no meio de lobos. Vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos, porque vocês são da verdade, mas a maioria é da mentira. Porque vocês querem a paz, mas a grande massa quer guerra, quer confusão. Porque vocês vão buscar a realidade da vida, mas a grande massa vive ilusão. Vive na ilusão. As pessoas gastam horas e horas e horas e horas com ilusões. Perdem tempo. Olha, não tem tempo de ir no dicionário ver o que significa uma palavra, mas gastam tempo, horas e horas, lendo Facebook. Entende? Olhando a vida dos outros, investigando onde está fulano, onde está Beltrano, e isso tem o outro que está lá, que faz tudo que faz ele bota aquela porcaria lá. Eu peguei um nojo do Facebook. Eu tinha que ir lá conversar com o Alexandre de Moraes, que não era o Telegram para ele tirar, era o Facebook. Entende? Entenda. Entende? Tu lê a Bíblia? Não, irmão, caso não dá tempo por causa da corrida. O Facebook lê o dia todo. Fica ligado o dia todo. Facebook, para lá e para cá. E quer ter uma vida pacificada. Quer ter uma vida abençoada. Entende? Ele quer que Jesus livre ele do acidente do automóvel na esquina, do frango preto que botaram ali na outra esquina. Ele quer que livre ele da terra do cemitério. Ei, se tu lesse as Escrituras e seguisse Jesus, ele não precisava te livrar de nada disso, porque tu já é liberto em ti mesmo. Ponto. Aprende a viver a realidade e a realidade te libertará. Irmão, mas não está escrito assim, né? Aprende, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ô, tapado. A verdade não é a realidade? A verdade é o quê? Não, porque eu estou ficando nervoso com essa gente. Entende? O Espírito de Cristo está sobre mim. Eu estou pronto a fazer um chicote. Entendeu? Para acabar com essa ignorância que as pessoas têm de tratar as coisas de Deus, entende? Dentro de uma condição de ilusão. Vamos evoluir? Vamos para frente? Vamos andar por aí e tudo vai dar certo para nós. Não tem aquela canção? Tudo vai dar certo. É assim? Jesus chega e diz: vocês vão cantar diferente. Como é que eu canto, Jesus? Eu sou ovelha no meio de lobo. Eu posso ser devorado. Eu posso ser destruído. Eu posso ser o último da fila. Eu posso ser deixado de lado. Vão me odiar. Não vão gostar de mim, porque eu não vou pactuar com os desvios e desvários deles. Eu tenho um compromisso com Cristo, logo eu terei problemas. A igreja diz: não, tu não vai ter problema, tudo vai dar certo. Não é assim, irmão. O homem que nos ensinou a olhar a realidade foi para a cruz. Por que mal ele foi crucificado? O que ele fez de errado para ser crucificado? Ele viveu a realidade. Ele é a verdade encarnada. Ele escolheu o caminho do bem. Ele foi crucificado porque os homens eram maus e ele era bom. Ele foi levado à cruz porque ele iluminava corações, enquanto os homens vendavam os corações. Ele sofreu, foi morto em uma morte terrível, a morte de cruz, uma morte horrível, porque ele vivia para Deus.
Então não vem para cá com conversa fiada, dizer que servir a Deus é ter vida boa, é ter livramento em tudo quanto é canto, que tudo vai dar certo. Não, 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 não. Não é assim que funciona. Nós temos que cair na real. Para andar no meio desses homens que Jesus diz que são lobos, e nós, discípulos de Jesus, somos ovelhas, então nós vamos andar no meio do mal. Nós do bem vamos ter que andar no meio do mal. Nós da luz vamos ter que andar no meio das trevas. Andar aqui, viver. Entendeu? Para isso Jesus disse que nós precisamos adquirir uma coisa importante. Na verdade, duas. Ele diz, olha, primeiro vocês precisam ser prudentes como as serpentes. Como assim, meu Deus? É Jesus que disse. Vocês, para andar no meio, já que vocês estão conscientizados que tem lobo para tudo quanto é canto, vocês precisam ser prudentes como a serpente. Eu estava analisando um pouquinho a prudência da serpente. A serpente, para dar o bote, ela se encolhe. Quando todo mundo pensa que ela está se escondendo, ela está formando uma mola para alcançar o indivíduo. Ela vai se encolhendo e o cara vai chegando mais perto. É uma prudência que ela tem. Ela tem uma prudência. Jesus está dizendo assim, usem essa característica da serpente. Não queiram aparecer, não queiram evidência, não queiram estar no topo. Encolham-se um pouquinho. Aqui, ó, tente passar desapercebido. Tente caminhar sem deixar rastro. Tente viver uma vida prudente. Uma vida consciente. Uma vida elaborada pela consciência, aonde você não aparece muito não. E aí soma-se a essa prudência característica da serpente, a simplicidade das pombas. As pombinhas, simples, um bichinho simples, um animalzinho bem simples. Jesus disse, ó, seja simples como as pombas e prudentes como a serpente, porque essa é a maneira de você viver um pouquinho mais no meio dos lobos. Essa é a forma de você conseguir passar quase imperceptível, iluminando sem ser perceptível. Olha que coisa extraordinária é o que Jesus está trazendo para a gente aqui. Quem são os lobos? Quem são os lobos? Segundo Jesus, os lobos são os políticos e os líderes religiosos. Ele diz que os falsos mestres, os falsos profetas, perseguiriam os seus discípulos. Você começa a falar a verdade dentro de uma igreja, seja ela qual for, e você é expulso. Começa a ensinar a verdade, você vai atingir o seu líder. Você começa a mostrar que a coisa não é como está sendo ensinado. Lê um pouquinho, estuda só um pouquinho e tenta ser católico, apresentando para o padre a sua verdade. Semana passada conversei com um amigo, esqueci o nome do padre. Jesus, fugiu o nome do padre agora. Um bom amigo. E ele falando com um amigo que estava estudando a Bíblia e começou a conversar com ele e disse, padre, olha aqui o que Jesus está dizendo. Ele disse, tu não fala isso para os outros. E no dia seguinte, missa seguinte, ele foi lá, padre, olha aqui, Jesus diz assim e assim, padre. Ele disse, ei, tu tens que deixar a nossa igreja. Tu não serve mais para aqui. Mas por quê? Não, porque tu não pode falar essas coisas no meio de nós. Tu vais me complicar. Os dois eram amigos. Resultado.
o padre encaminhou esse amigo para a igreja do Evangelho Pleno. Mas esse não foi o primeiro. Conheci o seu Valmor, que na igreja matriz aqui em Itajaí era catequista. Ele dava aulas, e quando chegou o movimento carismático, ele passava a me perguntar as coisas e juntos estudávamos à tarde, e à noite ele ia para os carismáticos ali no salão paroquial e começou a ensinar. Também arrumou confusão, arrumou problema. Não que ele quisesse o problema, é que daí as mensagens ficam diferentes. Porque quando eu começo a estudar o Evangelho e fazer o que o Evangelho diz, eu confronto o meu líder. Imagina um pastor também aconteceu, eu fui convidado a me retirar da Assembleia de Deus. Eu não saí porque eu quis, eu fui convidado a me retirar. Porque irmãos começaram a vir e perguntar para mim: irmão Adilson, peraí, nós vimos que você tem uma sabedoria que nós não temos. Diz para nós, explica aqui para nós. O dízimo é obrigação? Como é que eu ia dizer que era? Eu disse: não. Ninguém é obrigado a dar dízimo. Jesus não falou em dízimo, os apóstolos não falaram em dízimo, porque o dízimo era para a casa de Israel, era para a nação de Israel. Pronto. Para que eu fui tocar na menina dos olhos do pastor? A menina dos olhos do pastor é o dízimo. Pronto. Começou uma perseguição. Jair estava lá comigo, acompanhou, né? Começou uma perseguição. Não, temos que barrar o Mianes. Deixa o Mianes calado. Por que deixa o Mianes parado? Porque o Mianes está comprometido com a verdade. Se fala a verdade, não serve. É disso que Jesus está tratando. Entendeu? E eu poderia colocar, claro que não foi só por isso, foram muitos outros pontos em que os pastores começaram a trazer coisas. Isso aqui Jesus ensina assim. Isso aqui Jesus disse assim. E aí, à medida que ia colocando as verdades, irmão Adilson Mianes, sai por aí, vai pregar em outros lugares, sai fazendo trabalho pelo mundo afora, fica longe de mim, mesmo assim. Então, saímos de lá. Mas Jesus está dizendo que nós seríamos perseguidos pelos líderes religiosos. Está aí no capítulo 10, eu estou aqui trazendo as palavras que eu resumi. Você leia o capítulo 10 de Mateus e vê se o que eu estou falando não está lá. Confira em casa, risque, sublinhe. E você vai descobrir que o lobo de João 10 são os falsos mestres, os falsos pastores. Quem são os falsos mestres? Quem são os falsos pastores, os falsos profetas? São todos aqueles que não falam a verdade para o povo. São todos aqueles que por interesse, cuja intenção que é bloqueada para o seu ego, não sendo um bem-aventurado do Pai, não passando no crivo do sermão da montanha, eles têm o interesse próprio. O que eles querem é o dinheiro que os irmãos têm. O que eles querem é o que vocês contribuem para eles. Se você não faz isso, e ainda além de não fazer, você acaba ensinando certo para as pessoas, eles te odeiam. E eles odeiam o maior ódio que existe. Você sabia que ódio tem dimensões, né? Ódio é como frequência sonora. Tem um mais forte, um menos forte, entendeu? E o pior ódio que existe é aquele que vem em nome de Jesus. Eu te odeio em nome de Jesus. Eu tenho que te entregar o teu corpo a Satanás para que a tua alma seja salva. É o que eles falam. É o que eles falam. Entendeu? Irmão Adilson, eu nunca vi um pastor falar assim. Não, de onde tu veio? Do outro planeta? Entendeu? O que é excomunhão? O que é exclusão? Vamos te excomungar. Tu não participa mais da nossa comunhão.
Nós vamos te excluir, tu não participa mais do nosso grupo. Esse é o ódio que vem em nome de Jesus, ele te põe para fora. E Jesus já disse, olha, vocês têm que estar preparados. Se vocês seguirem as minhas palavras, vocês precisam se preparar. Porque se vocês não se preparar, vocês vão se frustrar. É engraçado que vem pessoas conversar comigo, a primeira coisa que eles perguntam é, escuta, Dilson, lá na tua igreja, primeiro que aqui não é minha igreja, entende? Aqui é a casa dos amigos de Jesus, entendeu? Lá na tua igreja pede dízimo. Aí a gente às vezes fica todo alegre, poxa, ele está certo, triste que cobraram o dízimo dele e ele certo é pobrinho, não pode dar. Aí eu digo, não, pronto. Já sai todo triste. Não, lá no Adil vocês não pedem dízimo. Estão endemoniados. Eles não querem o dízimo. Você acredita nisso? Eles saem odiando porque a gente não pede o dízimo. Eles odeiam porque a gente quer fazer as coisas de graça. Eles odeiam porque a gente quer ensinar as verdades de Deus com amor. Eles odeiam amar os outros. Jesus preveniu a gente. Os lobos, que são falsos mestres, falsos profetas, falsos sacerdotes, e aí os politiqueiros. Politiqueiros, no texto vai dizer assim, que até perante os presidentes e os reis, vocês serão levados, atingindo aí a política. Vocês vão ser odiados, tanto dos políticos quanto dos líderes evangélicos, se vocês seguirem o que eu ensino. Ele disse, mas eles vão perseguir vocês, e até dentro dos templos, das sinagogas de Israel, vocês serão açoitados. O próprio Jesus foi tirado da sinagoga de Nazaré e foi levado para ser julgado. Jesus, viu, irmão? Foi levado para ser jogado do morro abaixo, do despenhadeiro abaixo, lá em Nazaré. Levaram ele, só que ele tinha a graça e o dom de Deus de ter habilidades capazes de se ocultar. Ele tinha a prudência da serpente. E ele, se encolheu ali de um jeito que já não viram mais ele. E ele saiu devagarinho, humildemente, se retirou. Tinha poder para derrubar eles tudo do despenhadeiro, mas ele não, deixa isso aí. Deixa essa raça aí por um pouco de tempo. É necessário que a erva daninha cresça com o trigo. Olha só. Aí ele diz, e quando isso acontecer, quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem levados perante os que presidem a cidade, ou perante os presidentes e reis, vocês não fiquem preocupados, o que nós vamos falar? Como é que nós vamos fazer a nossa defesa? Eles fiquem tranquilos. Ele disse, o Espírito do vosso Pai, o Espírito do Criador, vos dará sabedoria. Na vossa Bíblia está escrito assim, vos dará boca, ou capacidade de falar. O Espírito do Senhor virá sobre vocês, a energia do Todo-Poderoso arrebatará a vocês, de tal maneira que vocês vão falar coisas inspiradas, que ninguém vai suportar. Lembram de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo? O sinédrio inteiro de Israel, os que presidiam a religião e a nação de Israel, rangeram os dentes contra Estevão. E por que rangeram os dentes contra Estevão? Porque Estevão ensinava a palavra de Jesus com verdade. Não pense os senhores e senhoras que estão aqui que as pessoas gostam mais da verdade do que da mentira. Não, as pessoas preferem a mentira. A maioria das pessoas são ignorantes. Irmão, Deus, que palavras são essas, não é muito dura? Não, ignorante, não tem sabedoria, não tem gnose. Não sabe adquirir a sabedoria. A maioria das pessoas prefere a ilusão, quer o engano. Vem qualquer um, bota a mão na cabeça deles, eis que eu te digo, que hoje mesmo tu vais encontrar um marido, e a viúva fica toda boba. Alô, eu preciso de uma profecia para casar?
Então vem o irmão que trai a mulher, que rouba do patrão, que é desonesto, infiel, e ele vem no culto das igrejas evangélicas, e chega lá, vem o pastor, eis que, eu te abençoo, tu vais prosperar, a minha mão vai estar contigo. Ele vai para casa ainda zombando dos irmãozinhos dele, que oram, que se consagram, que andam direitinho. Deus falou comigo, que Deus, o Deus monho. Você entendeu? Porque se agarram em ilusão. Um dia veio um irmão contar para mim que ele estava numa reunião e uma semana antes ele confessou um monte de coisa para mim. Mas eles esquecem o que conversam. Uma semana depois ele veio me contar que estava numa reunião e que chegou um profeta, e o profeta, entende? Só faltou dizer que ele era um anjo, entende? Ou um arcanjo, não sei, uma coisa lá. Ele só, tu és isso e tu é aquilo, porque eu me agrado de ti. Meu filho, tu és especial para mim e tal. E ele sai, orgulhoso, né? Saiu todo orgulhoso. E com a família, contou para a família, depois contou para mim. Quando contou para mim, eu disse, cara, foi Deus que falou contigo? Não. Se Deus não se engana, meu filho. Tu esqueceu do que tu falou para mim? Pois é, mas ele falou assim. Eu disse, tu não está vendo que isso é mentira? Talvez isso aí seja uma armadilha para tu ir mais profundo nos teus caminhos errados. Porque isso acaba te trazendo uma consciência de que tu está bem, porque Deus está se agradando em ti, quando tu estás andando todo errado, meu filho. Deus não compactua com a injustiça, Deus não faz pacto com o erro. Se nós queremos pensar em Deus, nós vamos pensar em amor, nós vamos pensar em verdade, nós vamos pensar na justiça, nós vamos pensar em tudo que é bom, tudo que é do bem, e não é o que tu estás fazendo. Tu não entende que não foi Deus que falou contigo? Não, o querer que seja, mesmo que seja mentira. Entendeu? Você já viram alguém julgar uma profecia que vem do bem? Qual de vocês julga uma profecia do bem? Eu não vi um ainda. Meu servinho. Já escutasse essa, Nivaldo? Meu servinho. Queridinho. Abençoadinho do papai. Eu te amo tanto, meu servinho. Não te preocupa com os que são contra ti, nem com os que têm inveja de ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, vou guardar tu em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, meu filhinho, mas tu não serás atingido. Quem que para julgar isso? Só os que têm a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. O que não é desequilibrado, o que não está nem na simplicidade das pombas lá, nem lá só na prudência da serpente, mas aquele que soma as duas coisas e equilibra aqui no meio. O que tem temperança, o que tem domínio próprio, esse não embarca em conversa fiada. Entendeu? Deus não tem filho queridinho. Deus não tem ninguém especialzinho para Ele. Não. Ele nos trata todos igualmente. Você pode orar 10 horas por dia e eu não orar nada. No fim do dia, tudo que Deus deu foi para nós dois. Você pode ser dedicado nas coisas da religião. Pode. Mas eu não sei nada, não me dedico, não dou importância, levo relaxadamente. No fim do dia, a água que tu bebeu é a que eu vou beber, o sol que te iluminou é o que me ilumina, a lua que vai deixar a noite mais clara, para não ficar tão escura, entende? É a mesma que vai iluminar a minha noite. As estrelas cintilantes
que enfeitam os céus do meu Deus é a mesma estrela cintilante que vai enfeitar a sua noite. E assim sucessivamente. Porque Deus é bom até para com os ingratos e maus, e faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e faz com que a chuva caia sobre a lavoura do justo e do injusto. Ponto final. Tá, mas então onde está a vantagem de seguir a Deus? A Deus está no teu bem-estar interior, não está no privilegismo externo. Está no teu bem-estar mental, espiritual, metafísico. A diferença é dentro, não é fora. Meu Deus, eu não suporto esse discurso. Então segue os mentirosos. Você entendeu? Você quer mentira? Não tem mentira para você. Quem está viciado em mentira não pode vir nessa casa. Que nessa casa aqui só vai ter verdade. Quem quiser outra coisa, que vai procurar outro lugar. Entendeu? Em defesa de vocês, nunca precisam se preocupar com defesa. Aliás, é ensino de Jesus que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Com nada. Você não deve se preocupar com nada, nem com a sua espiritualidade. A espiritualidade deve se desenvolver organicamente. Você deve se tornar uma pessoa espiritual de forma orgânica. Porque se você se preocupar em ser mais espiritual, você já está fora do ensino de Jesus. Tem uns irmãos que sofrem muito, porque eles sempre se acham a menos daquilo que é para chegar. Não tem? Tem uns irmãos que estão sempre a menos. Eles sempre se olham para baixo, para baixo e para baixo. Entende? Tem irmãos que sofrem, porque eles olham e dizem, eu tinha que orar mais, eu tinha que ser mais santo, eu tinha que me consagrar mais, eu tinha que ler mais a Bíblia, eu tinha que fazer mais isso, eu tinha que fazer mais aquilo. Irmão, sossega. Eu tenho uma boa notícia para ti, segundo as palavras de Jesus. Você não tem que ser nada além do que você é. Agora, o que você é, seja de verdade. Não seja nada além daquilo que você é. Quer um exemplo? Chegou um religioso fariseu, a mais rígida seita dos judeus, homem dedicado, homem caprichoso, homem zeloso. Ele era tão zeloso que ele se orgulhava do que ele era. E aqui começou a queda dele. Porque quando eu começo a achar que eu sou um homem de oração, eu sou um homem muito espiritual, eu sou um homem especial para Deus, eu estou me orgulhando. E toda soberba será levada à humilhação. O profeta Isaías diz, todo outeiro será abaixado. E todo vale será exaltado. Ou seja, o que se humilha, Deus exalta. E o que se exalta, Deus humilha. Para cada um ficar no seu devido lugar. O humilhado, Deus vai exaltar. Deus é que vai exaltar. Não é eu que vou exaltar a mim mesmo. É Deus que exalta. Tem irmão orgulhoso que diz, Deus está me exaltando. É Ele que está se exaltando. Entendeu? Mas aí ele já bota Deus Deus está o exaltado, Deus vai te humilhar. Se tu sair do nível, Deus te dá um tapinha na cabeça, tu vai para baixo. Um exemplo simples. Senta aí. Se tu fica deitadinho lá, rastejando, Deus diz, ô filho, não é assim. E Ele te bota sentadinho, Ele nos faz iguais. Ele leva nós ao equilíbrio. Por isso, uma das qualidades do fruto do Espírito é a temperança, o domínio próprio. Deus nos leva ao equilíbrio. Essa é a grande verdade. Mas aí, o sujeito chega lá e diz, olha, ora lá e diz, Pai, eu te dou graças, porque eu não sou como esse publicano. Publicano era um cara excomungado, excluído.
O publicano era excluído. Mas esse publicano deu uma coisa, ele tinha uma necessidade tão grande de Deus, que ele resolveu ir na reunião. Olha, me excomungar, eu não vou poder participar da Eucaristia, ou se fosse na Assembleia, eu não vou poder participar da ceia, eu não vou ser aceito por eles, eu não vou poder cantar lá na comunidade deles, eu não vou ter vez com eles, mas eu vou lá porque eu vou conversar com Deus. Eu tenho que conversar com Deus, e eles tinham a ideia que com Deus a gente só conversa no templo. Por isso que Jesus depois vai ensinar que não, você pode falar com Deus lá no quarto de vocês. Mas a ideia que eles tinham era que só no templo, Deus está lá no templo. Entendeu? O templo é a casa de Deus. Não, essa era a ideia. Aí o cara está tão precisando de Deus que ele vai lá buscar a Deus. Só que chega lá, está os religiosos, os carola. Entendeu? Eles estão lá. E o carola olha de lá e vê o publicano lá atrás. O publicano não foi nem para frente. Ele ficou lá atrás, se sentou ali, né? Aí quando começou a oração, ele ficou em pé. E ele não levantava a cabeça para o céu, ele ficou de cabeça baixa, humilhadinho. Humilhado. E começou a oração do religioso, do fariseu. Ele disse: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano. Eu não estou excluído, eu não fui excomungado. Eu participo da ceia, eu participo da comunhão, eu participo da Eucaristia. Deus, eu te dou graças porque eu dou o dízimo. Tem gente que dá o dízimo e se acha, né? Dá o dízimo e se acha. Porque eu dou o dízimo, e eu jejuo 2 vezes por semana. Olha o cara, religiosamente era o cara. E Jesus está prestando atenção. Jesus dá uma cutucadinha no Pedro. Pedro, observa. Cutucou o João. Ô João, olha ali. Ouve. O João, o Pedro. Irmão, disse, isso não está na Bíblia. Ô irmão, leia o texto e interprete o texto. Aí, é óbvio que o João, o Pedro também já olha para o Tiago, o mestre mandou olhar. Judas, presta atenção, ele vai ensinar alguma coisa, vai vir alguma coisa aí, entende? Presta atenção. Vocês já vão concordar comigo que eles conversaram entre si. Não está escrito assim, mas o fim do texto você vai concordar. Quer ver? Eu sei que lá atrás, o outro já humilhado em si mesmo, agora humilhado pelo santarrão também, que não bastava o peso que ele carregava no coração, já estava o peso que o outro estava botando na própria oração. Só não tinha o microfone, mas o Senhor, graças te dou, né? Mais tarde Jesus vai ensinar que não deve orar como os hipócritas, para todo mundo ouvir. Graças te dou, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu oro. De repente se ouve lá baixinho a voz do publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Cuide de mim, tem compaixão de mim. Jesus disse assim: estão vendo aquele fariseu? Ele vai embora como entrou aqui. Ele entrou aqui e do jeito que ele entrou, ele está indo embora. E vocês viram? Então concordam comigo que ele disse para eles olhar? Vocês viram esse publicano? Ele vai embora perdoado. Ele vai embora abençoado. Ele vai embora. Vocês estão entendendo quem Deus abençoa? Quanta ilusão na mente religiosa. Quanta confusão nos corações entenebrecidos pelos usos e costumes da religião. Quanta mentira os povos carregam em seu coração em relação a Deus. Ei, não tem a ver
com dízimo, não tem a ver com jejum, não tem a ver com o tempo de oração, tem a ver com o ser, com a intenção, com a motivação e com os desejos. Desde o Sermão da Montanha, nós estamos vendo isso. Qual é o teu verdadeiro desejo em relação ao Criador? Por que de fato você segue Jesus? Qual a tua busca sincera por Deus? O que te motiva? Qual a tua intenção? Tu achas que tu vais encontrar o que nele? E que tipo de ser é o meu? Sou bem ou sou mal? Essa é a grande questão. Os benditos do Pai são todos aqueles que fazem o bem. Não é o que tem a carteirinha da Assembleia, nem a carteirinha da Deus é Amor, nem a carteirinha de outra qualquer. Os benditos do Pai são todos os que fazem o bem, que são do bem. Aquele que reconhecer a verdade publicamente, eu o salvarei, diz Jesus. Aquele que reconhecer a verdade publicamente, eu o salvarei. O salvarei também publicamente no juízo. Mas o que rejeitar a verdade, eu o destruirei. E agora? Aquele que recebe a verdade, capítulo 10 de Mateus, leia em casa depois. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas o que me rejeitar diante dos homens, também eu o rejeitarei diante do meu Pai. Pronto, eu só estou resumindo aqui. Jesus ainda acrescenta, por causa de mim, por causa de vocês querer seguir eu. E quando vocês querem seguir eu, vocês vão quebrar o ciclo da tradição religiosa. Vocês vão quebrar o ciclo do entendimento familiar. Vocês vão ter problemas dentro da casa de vocês. Vocês vão ter confusão, guerra. Porque ao chegar com a verdade que eu vos ensino, e as tradições que os vossos pais têm, vocês vão ter momento que vão ter que escolher entre mim e os vossos pais. E agora? O ensino de Jesus e o ensino do meu pai. A tradição dos meus pais e a doutrina que o Cristo me traz. Com quem que eu fico? Com quem que eu fico? Se eu escolho Jesus, muitas vezes vai ser vergonhoso. Vai ser vergonhoso, porque está todo mundo contando piada, todo mundo contando história suja, homens reunidos falando as conversas de homens que não têm uma boa índole, e eu chego, e eu não vou sorrir, e eu não vou participar dessa conversa, e de repente eu sou olhado como alguém que não é legal, como alguém que não é bom, como alguém que não querem comunhão, e eu serei, e você será, por causa do Cristo, odiado de todos eles. Mas com quem que eu fico? Eu fico com os ensinos de Jesus, ou eu fico com o ensino dos meus pais? Eu fico com a religião da minha mãe, ou eu fico com a doutrina do Cristo? O capítulo 10 me leva a essa conscientização. Não tem como eu ir para frente no aprendizado com Cristo, se eu ficar querendo equilibrar entre a tradição dos meus pais, entre a comunhão dos meus amigos, entre a visão mundana
secular dos homens e servir Jesus. Nesse sentido, Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Ou você há de agradar mais um e menos o outro. Entende? Ou vice-versa, você tem que fazer uma escolha. Não dá. Então, Jesus disse: então vocês vão ter problemas. E nesse sentido, ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer a paz para a terra? Não, eu não vim trazer paz para os homens na terra, ou para a terra. Não sou eu que vou ser o negociador da paz na terra. Não, eu vim trazer paz para a consciência individual de cada um que queira. O meu ensino, ele não pode ser usado pelos políticos para promover a paz no planeta Terra, não dá. Pelo contrário, eu digo para vocês, o meu ensino vai dividir vocês. O meu ensino vai dividir a casa, vai dividir a família, vai dividir amigos, vai dividir irmãos. O meu ensino vai dividir as pessoas. Porque vai ficar luz e treva, verdade e mentira, justiça e injustiça. E você sabe que para fazer essas coisas acontecer, não tem meio termo. Qualquer verdade que leve uma palavra de mentira, tornou-se inteiramente mentira. Qualquer lâmpada que se apague, tornou-se inteiramente treva. Não tem como misturar. Então Jesus previne as pessoas e diz: olha, para me seguir tem que ser feita uma escolha. Por isso eu coloquei a temática, consequências da escolha. Quando eu escolho seguir Jesus, então eu tenho problemas na terra. Mas ele conclui dizendo aí no capítulo 10, é óbvio que para me seguir, vocês têm que fazer a escolha até entre vocês mesmos. Agora pega essa. Para me seguir, vocês têm que fazer a escolha até em vocês mesmos. Então, ele diz, às vezes o me seguir dá conflito com os pais. Às vezes o me seguir dá conflito com os irmãos. Às vezes o me seguir dá conflito na comunidade, na vida social. Mas ele vai mais longe. Para me seguir também acontece um conflito interno. Por quê? Porque os ensinos de Jesus vão quebrar meu ego. Os ensinos de Jesus visam fazer surgir o meu eu. O nosso eu é a expressa imagem e semelhança do Criador. Mas ele está abafado embaixo de camadas e camadas de egoísmo. Como quem descasca uma cebola, para encontrar o nosso eu, tem que tirar várias camadas de ego. O nosso problema é o ego, que cobriu o nosso eu. Ai, meu Deus, eu sou tão infeliz. Eu digo, tem ego aí. Ai, meu Deus, mas eu não sou egoísta. É sim. Vocês não reparem não, eu tenho coisa que eu não poupo. Como é que tu pode afirmar que eu sou egoísta? Pelas tuas palavras. Pelas tuas palavras. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Só a forma de falar, já há o discernimento de ego exposto. Tira o ego e vai tirando todo o ego e vai sobrar só o eu. Aí você vai descobrir que você é feliz. E agora? Para descobrir que eu sou feliz, eu tenho que encontrar o meu eu. O problema é que as pessoas não encontram o seu eu. As pessoas... É interessante, olha essa aqui. Você compra um carro
E quando chega em casa, você examina o carro todo. Não é assim? Esse botãozinho para que serve? Acenda a luz do painel. Tem um LED. Colocaram isso aqui. Poxa, que legal, aqui botaram um corinho. Não é assim? Você não faz isso com o carro? Você compra uma casa. Primeira coisa que você faz qual é? Você vai em tudo quanto é cantinho da casa. Você descobre até porta secreta na parede. Porque você toca em tudo, você olha a cozinha, e você examina os banheiros, e vai lá nos quartos. É sua casa, você quer conhecer a sua casa. Não é verdade? Você conhece tudo quanto é cantinho. Outro dia, o meu pai perdeu a visão, ainda bem novo. E eu, às vezes, faço um treinamento como ele conseguia se movimentar dentro de casa. Então tem dia que porque eu convivi com ele e eu faço essas coisas. A cabeça do Adilson é assim, né? Aí tem dia que eu fecho os olhos e eu ando pela casa toda de olho fechado. Eu digo, não é? É que se acontece uma coisa como aconteceu com meu pai, eu já sei como agir. Eu gosto de andar na frente, entendeu? Aí, por que eu estou preparadinho para morrer? Porque eu já me matei. Eu neguei o meu eu. Jesus disse, quem não negar o seu eu não pode ser meu discípulo. Negar o eu é acabar com ele. Só eu falo de ficar quieto, fica deitado, morto aí. Agora quem manda aqui dentro é Jesus. Entendeu? Faz as coisas como Jesus manda e acabou. É assim. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. A morte do eu é a negação do si mesmo. Olha só. Mas aí para andar dentro de casa, eu fecho os olhos, daí é incrível como o nosso cérebro está preparado para qualquer coisa. Eu sei onde está tudo lá dentro de casa, entende? Menos as coisas que a Gui esconde, claro. A Gui, ela tem um dom de mudar as coisas de lugar todos os dias. Um cego vivendo com ela está morto. Entende? Cada dia está num canto. Eu não sei se ela faz para eu depender dela. Entende? Ela tem o prazer de me servir, Gui. Entende? O palito ali, onde é que está? Não, está ali naquela portinha. Pode deixar que eu pego, ela disse. Aí ela vai lá e pega. Aí no dia seguinte eu não peço, eu vou lá pegar o palito, não está mais lá. Olha, as toalhas de banho estão aqui, ó. Aqui estão todas elas, tudo enroladinha, bonitinha aqui. Eu disse, pô, que legal, é isso aí. Tá. Aí no dia seguinte eu vou todo bobo, né? Pegar a toalha de banho, não está mais lá. Eu disse, ela me fez dependente. Eu dependo dela hoje. Não sonta nada. Ei, Jesus quer que a gente seja assim com relação a Ele. Seja dependente de Jesus. Dependa de Jesus. Só que Ele não muda as coisas do lugar, não. Está tudo onde está mesmo. Tudo certinho, entendeu? Porque lá não vai ter cego, não. Lá todo mundo vai ter acesso. Entenderam? Que é, Ana? Lá não é assim, Ana? Amigos, olha o que Jesus diz. Quem pensar em si mesmo perecerá. Quem pensar em si mesmo perecerá. Mas quem por amor pensar em mim, mais do que em si mesmo, viverá para sempre. Esse é o resumo do texto de Jesus. Olha só. Se eu penso em mim mesmo, eu vou ficando egocêntrico e egoísta, profundamente egoísta. Mas se eu paro de pensar em mim mesmo e eu começo a refletir nas palavras do sábio mestre Jesus, e começo a viver a vida com um propósito, o propósito de servir, o propósito de fazer o bem, com a intenção de agradá-lo, motivado pelos seus ensinos, entende? Eles que então eu vivo de verdade. Eu vivo de verdade, porque a vida do egocentrista não é vida, irmão. Não é vida. Normalmente o egocentrista é igual aquela hiena do desenho animado.
É isso aí. Ó dia, ó azar. Entende? Eu não nasci, eu caí. Eu sou um azarado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é, irmão, é que tu é egocentrista. Tira o teu ego e passa a ver a vida a partir do Cristo de Deus, do bem, da luz, e você será muito feliz. Jesus diz que nos servir até um copo d'água, servido com boas intenções. Não, aqui tem um homem do bem, eu vou servir uma água para ele. Não, aqui tem uma mulher maravilhosa, uma mulher, tá com sede, senhora, vou servir você é uma filha de Deus, você é uma bendita do Pai, pega um copinho d'água para refrescar a sua sede. Tem um copo d'água, servido com boas intenções. A um dos pequeninos do Todo-Poderoso não ficará sem recompensa. E jamais Jesus vai se esquecer dessa pessoa. E agora? Vem alguém, não, essa pessoa aqui, antigamente tinha muito benzedor, né? Benzedor vem de bem dizer o bem, né? Falar o bem para o outro. Entendeu? Então e muitos irmãos entravam, oravam uns pelos outros, impondo as mãos, entende? Numa transferência de energia boa para o outro, entende? E Jesus disse que era para impor as mãos, ele mandou impor as mãos. O irmão de Jesus, Tiago, ele também ensina. Está alguém aí molestado, né? Com alguma coisinha ruim lá dentro, tá doentinho da alma, chame o ancião da congregação, que vai impor as mãos sobre você e você vai sarar. Ele vai fazer isso com fé, e a oração da fé salvará. Está assim na nossa Bíblia, na verdade dará saúde ao enfermo. Olha só a imposição de mão, feita com amor, com carinho, sem nenhum misticismo. Não precisa de misticismo não, é só chegar ali e fazer mesmo, com o desejo de ajudar o outro. Ele disse, qualquer um que faz isso, e o outro olha e diz, esse ou essa é uma pessoa de Deus, é uma pessoa do bem, entende? Às vezes um conselho, às vezes uma conversa gostosa num café, e quando você sai, o que ficou, olha e diz assim, que pessoa maravilhosa, que pessoa do bem, essa pessoa é de Deus, entendeu? E por causa disso, amanhã, essa pessoa te ajudar em qualquer área da sua vida. Jesus diz, ele não ficará sem recompensa, porque o que motiva e a intenção de realizar isso é a consciência do bem que está implantada no coração de cada um que faz isso. Essa é a verdade. Para concluir, capítulo 11, Jesus diz, venham a mim, todos os oprimidos pelo sistema, seja político, religioso, todos os que estão oprimidos pelas cargas, pelas dificuldades da vida imposta de homens sobre homens, governos malvados, governos corruptos, governos egocentristas, governos ruins. Vocês estão cansados disso? De líderes que querem dominar vocês, líderes que querem se impor a vocês. Ele disse, vocês estão cansados do sistema, dos dogmas, cansados de todas as penúrias da vida, pelos labores da vida. Ele disse, venham a mim todos vocês que estão cansados, eu serei o verdadeiro descanso para vocês. Como é que ele será o descanso para nós? Ele disse, eu vou ajudar você a levar a sua carga. E como é que ele faz isso? Ele faz ele fala de um jugo para exemplificar, uma vara, onde dois carregam a mesma carga, ou um aparelho chamado canga, aonde dois animais carregam junto. Ele disse, tomem o meu jugo, pega aí, eu ajudo você, eu carrego com você. E aí ele está tratando dos problemas psicológicos, das angústias interiores, da falta de sabedoria, da falta de ciência,
que nos oprime constantemente. Quanta gente com medo do inferno. Ele disse: eu vou aliviar você, não precisa ter medo do inferno. Quanta gente com medo dos demônios. Ele disse: não tenha medo dos demônios, vou ensinar para você tudo sobre demônio. Aliás, no ensino sobre demônio, ele expulsa tudo quanto é demônio. E as pessoas ficavam boas. Ele expulsa tudo. As pessoas ficam boas. Ô mestre, tem uma mulher aqui que tem 7 demônios. Eles trazem ela aqui. Trouxe lá, sai. Sai dela. E desapareceu tudo. E agora? A mulher ficou amigona de Jesus. Maria de Magdala. Ou Maria Madalena, como vocês conhecem. Maria de Magdala. Entende? Ficou boa, ficou amiga de Jesus. Tornou-se amiga de Jesus. Era uma das que estavam lá no pé da cruz, quando os discípulos tudo correram, os apóstolos correram tudo. Entende? Só o João ficou lá. E uma das Marias que estavam no pé da cruz era Maria de Magdala, amiga de Jesus. Entendeu? O que ele está dizendo é: deixa eu curar você. Deixa eu tratar da sua alma. Entende? Lamentavelmente nós fomos para esse misticismo tolo. E aí tudo na igreja é místico, né? Tem anjo aqui, tem anjo lá, e não tem anjo em lugar nenhum. Tem anjo aqui, ó, eu vi. Aí tem o outro lá que diz: eu vi passar um anjo por aqui. Passou nada. Tudo projeção mental. Hoje, quando eu vejo, vão cantar, tem anjo nesse lugar, né? Vai-te embora com essa mentira aí, entende? Tem irmão que fica apavorado quando eu falo assim, porque ele quer que tenha um anjo. Ele quer ter um anjo para ele pegar pela asa. E eu não sei nem para que eles desenham um anjo com asa. Para que ele precisa de asa? Se ele levita, passa pela parede, entende? Voa no sentido de simplesmente vai embora. Aparece, desaparece, não é assim a mística dos anjos? Para que asa? Eu estou com nojo da mentira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há quem diga que eu estou ficando ateu. E eu estou combinando com o Diego aí para nós criar um canal no YouTube. Um canal com o nome Contra a Fé. Mas é contra essa fé mística, contra essa fé mentirosa, contra essa fé religiosa, contra essa fé de enganação, essa coisa que corrompe e escraviza as pessoas, que bota medo, né? Medo do escuro, medo da folha de bananeira que balança. Ai meu Deus, tem um Satanás, o rabo dele está... Entendeu? Nós estamos hoje rindo aqui, mas está cheio de gente oprimida por aí afora com essas coisas, entendeu? Entende? Passou uma sombra por ali, olha, irmão, viu um inimigo. Que inimigo? Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Onde é que o homem se perde? Você não sabe onde é a sua casa? Você sabe onde nasceu? Você sabe o seu endereço? Então onde é que tu te perdeu? Você já fez essa pergunta? Onde é que nos perdemos? Sabe quem é o seu pai? Você ainda lembra quem é o seu pai? Você lembra quem é a sua mãe? Você lembra quem são os seus amigos, os seus filhos? Você sabe quem é o presidente do Brasil? Governador de Santa Catarina? Não é lá grande coisa, mas você entende? Você sabe, não sabe? Você sabe quem é o prefeito de Itajaí? Então onde é que você se perdeu? Você se perdeu aqui, ó. Na mística, nas ilusões, nas mentiras. Aqui. Venham a mim, disse Jesus, venham até mim. Deixa eu levar, ou leve o jugo meu com vocês. Eu vou distribuir a carga. Vamos aliviar cargas. Vamos diminuir a energia que você precisa. Eu vou diminuir, eu vou dar da minha energia para você.
Quando eu carrego algo contigo, eu estou dando da minha energia para aliviar teu peso. Ele disse, vem cá, vamos carregar a carga comigo. Entende? Tomem sobre vós o meu jugo. Aprendam a dividir as cargas comigo. Aprendam a falar para mim das vossas necessidades, das vossas carências, dos vossos desejos, das vossas angústias. Falem para mim o que vocês estão precisando. Conversem. O que ele está dizendo aqui? Essa conversa não é necessariamente verbal. Esta conversa é mental. Apresente o que pesa para vocês. Apresente através da meditação. Meditem a respeito do que está fazendo vocês sofrer. Entendeu? Agora, por favor, não vá lá para Jesus ficar lá, ai Jesus, a minha casa está faltando telha nova. Não é isso. Isso aí você trabalha e compra. Entendeu? Se você não pode trabalhar e não tem condição de trabalhar, você conversa comigo que eu vou ajudar você a comprar telha nova para sua casa. Pode conversar comigo. Entendeu? Não é disso que se trata. Ai Jesus, porque eu queria um carro novo, porque o meu carro está muito velhinho, Jesus, eu queria um carro mais novo. Não é disso. Ele está dizendo, venham a mim e tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não tenho imposição para vocês, eu não vou pesar mais para vocês, pelo contrário, eu vou ensinar vocês. Por isso ele diz, aprendei comigo, que sou manso e humilde. Por que ele diz, sou manso e humilde? Porque os sacerdotes hebreus, eles eram rígidos nos seus ensinos. Eles eram muito zelosos do dogma e eram rígidos naquilo que ensinavam. Jesus, não, eu não vou ser rígido, eu vou ensinar vocês a ter alívio da carga. Daí ele termina dizendo assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Não é para o corpo, é para a alma. Descanso das perturbações mentais, dos medos, das angústias, das tristezas, das dúvidas, dos medos. Eu quero concluir aqui dizendo, Jesus quer aliviar todos nós. O projeto de Jesus é deixar nós todos com a alma tranquila, com a mente tranquila, com o coração tranquilo. Mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz. Para isso nós precisamos dar atenção aos seus ensinos. Ok? Resta a cada um de nós chegar, se aproximar de Jesus. Como é que você faz para orar, hein? Hã? Parece que eu estou vendo a maioria. Alguns já aprenderam, alguns ainda estão. Eu não sei porquê. Que ensinaram nós, quando tem que orar, tem que ser de joelho. Olha que eu já tive dor na coluna por causa de orar de joelho. Doía o joelho, quando eu era mais magro, doía o joelho. Depois calejou e aí eu comecei a orar, era a coluna. Barrigudo, de joelho dobrado ali, ó. Nessa cadeira mesmo é terrível. Hã? Entende? Vocês acham que Deus não ouve se vocês orar em pé? E Ele não ouve se você orar sentado? Deitado. As maiores revelações que recebi de Deus, eu orei assentado na cama. Aquela de encostar o travesseiro em pé, assim, ó, na cabeceira da cama, se assentar e relaxar. Mas caminhando. E também não é blá, blá, blá. Não. Meditação. Conexão.
Isso é oração. Exposição do desejo. Claro que para quem tem uma mente toda perturbada, que está cheia de coisa, tem que aprender primeiro a silenciar. Entendeu? Por que a maioria ora assim, bem alto? Porque eles dizem, eu não consigo silenciar a minha mente. Só que daí vem um outro problema. Se o que eu estou expressando é a expressão direta do que eu estou desejando, então essa oração é verdadeira. O problema é que na maioria das vezes o que sai na boca não é o que eu penso. Esse é o problema. Então, comece devagarinho, em casa, tire um momento, se assente no sofá, entende? Mas um momento assim que você possa relaxar, se tranquilize, entende? Relaxe, e aí começa a se conectar com o todo. Quem é o todo? Se conecte lá com o todo. Se conecte com o Criador. Com a fonte da vida. Com o eterno. Com a energia criadora. Olha só. Conecte-se. À medida que você for se conectando, você vai descobrir algo maravilhoso. Se você nunca fez, faça-o. Você vai descobrir algo maravilhoso. Você vai começar a encontrar motivos para gratidão. E gratidão não é obrigado Deus pelo sol, obrigado Deus pela chuva. Aí é um dia que quer ir na praia, não diz obrigado Deus, porque choveu. Obrigado Deus por esse carrinho, Senhor, obrigado pela vida e por tudo que tu faz, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Aí bate o carro. Nem posso falar aqui o que sai. Entende? Já sai, abre a porta, sai o urso. Vai querer avançar no outro. Não, conexão. Ei, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Tranquilidade. Tem gente que sai do carro e já dá na cara do outro. Entende? Machuca o outro todo. O acidente não machucou, foi a mão dele. Você entende? Não, relaxe. Aquela meditação que você faz lá em casa, em conexão com o Criador, vai te energizar, vai te trazer graça, para você andar pacificado durante o dia. Para você andar sossegado, em paz. Entendeu? Você sai de lá, aprende a meditar em casa e depois você vai começar a meditar na rua também. Você não vai dizer mais assim, vai com Deus. Você vai dizer, vou com Deus. Vou com Deus. Você não vai dizer mais, eu te abençoo. Não. Você vai ser a própria bênção caminhando por aí. Você é a bênção. Você não vai precisar mais pensar em um anjo vindo do céu e trazer um livramento para ti. Tu vais ser o anjo. Angelos, mensageiro. Mensageiro. Tu serás o mensageiro do reino de Deus. Tu serás o mensageiro das boas novas, do Evangelion, o Evangelho de Jesus. Tu serás, você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? Vai para a meditação, conecta teus desejos com Deus. Se tem perturbações, fale na meditação, vai vendo que vai ser eliminado. Eu não estou dizendo para você chegar lá e dizer para Deus assim, Deus, eu tenho essa perturbação aqui, tu tira essa perturbação de dentro de mim. Não estou dizendo para você fazer isso. Sabe por que eu não estou dizendo?
Porque à medida que você vai se conectando com Deus, ela desaparece. Você acaba não precisando pedir para tirar aquilo, porque a sua conexão com Deus te ilumina. O teu contato com o divino te faz divinizado. O teu contato com o santo te santifica. O teu contato com o bem te deixa abençoado. A questão está aqui, é que as pessoas deixam para falar na igreja: eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar, não é assim? Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Estenda a tua mão aí os bobos tudo estende a mão. Entende? Ainda tem pastor que ensina: não, irmão, não levanta assim porque cai a bênção, volta assim, daí a bênção não cai. Ele é materialista, ele não entende nada de espiritualidade, entendeu? O irmão, eu fui numa igreja com o pastor: irmãos, todo mundo com a mão assim que eu vou dar a bênção apostólica. Daí os irmãos tudo assim desse jeito. Aí eu fiquei meio desengonçado assim, olhava para o lado, eu era o pato feio daquilo lá, né? Aí, resultado, agora receba aí, entende? A bênção, fecha a mão agora que está a bênção aí dentro, leva a bênção. E aí o irmão vai com aquilo para casa assim, O outro já ficou com raiva, já disse a Jesus queimar, né? Essa queima Jesus aí, eu não sei quem criou, mas eu vou te contar, o cara é lá do inferno. Entende? Então, Jesus nunca ensinou uma coisa dessa, mandar queimar. Está queimado em nome de Jesus. Jesus repreendeu o João que queria queimar o samaritano. Eles são da igreja do João. É a igreja do João, que queria queimar os samaritanos tudo, entende? Aí criaram essa coisa de queima Jesus. Jesus nunca mandou fazer. Nós temos que, Jesus disse: abençoai e não amaldiçoeis. Abençoe sempre, sempre, sempre. Você quer vir quando tem um sujeito que te incomoda, não tem? Lá no trabalho, ou em qualquer lugar, tem um sujeito que é chato, ele te incomoda. Abençoa ele. Abençoa ele. Entendeu? Eu te abençoo. Aí ele vem, ele faz escárnio de você, você olha e diz: te abençoo, meu filho. Daqui a pouco ele está derretido. Não é que queimou, não. Saiu as camadas do ego e ficou o eu dele. De repente ele está pedindo oração para ti, ele está te elogiando, mas só que nós temos que aprender a fazer isso. Entendeu? No piloto automático da vida, materializados, cheios de materialismo, correndo para ter mais e mais e mais, nós não conseguimos fazer. Nós precisamos primeiro desmaterializar. Vai, vende tudo que tu tem. Você está entendendo a expressão, né? Não te apegue em nada. Tenha as coisas, mas não considere sua. Em Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, nenhum ousava dizer que o que tinha era seu próprio. Por quê? Porque eles entendiam a necessidade de ajudar com o que tinham. De abençoar pessoas, de ajudar pessoas. Então, queridos, fique com essa palavra. Eu queria falar a noite toda, mas eu sei que vocês vão ficar cansados. Tá? Já teve gente que dormiu. Tem alguém que quer contar um sonho? Não tem ninguém que quer contar um sonho? Os que dormiram essa noite aqui não querem contar um sonho? Não vem com cobra, nem com unicórnio, entendeu? É sonho bom. Ei, em casa, para concluir, né? Vai lá, chega em casa, se assenta no sofá, relaxa. Antes de começar a deixar fluir qualquer coisa para Deus, faça uma faxina. Coração com ódio, Deus não atende. Coração com mágoa, Deus não atende. Enfim, coração com lixo, Deus, estou fora. Entendeu? Tem que primeiro tirar o lixo. Jesus morreu por nós, mas não venceu por nós. Ele venceu por ele. Nós temos que vencer por nós. Você já sabe disso? Já leu no Apocalipse? E ao que vencer... Para aí, ao que vencer, então não venceu ainda. E ao que vencer, concederei. E ao que vencer, concederei. Tem uma história por aí que Jesus venceu por nós.
Jesus morreu por nós. Nós temos que vencer agora. Nós temos que seguir Ele, seguir os seus passos. O passo do vencedor, os passos. Então, chegue em casa, alivie. Antes de dormir, medite em Deus. Conecte, silencie a mente, vai procurando. Irmão Adilson, mas eu vou silenciar a mente, mas atravessa pensamento, tudo quanto é lado. Não tem problema, é o começo. Entende? Vai se fixando. Tem uma música do Padre Zezinho. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Entendeu? Então comece a pensar em Deus. Vai fixando em Deus. Você precisa de um ponto de fixação da mente? Pense no Criador. Pense na vida. Pense na luz. Pense no bem. Pense nas bondades que são manifestadas diariamente. Pense em tudo que Deus deixou para nós. O que a natureza produz, o que traz. Pense. Você vai se sentir bem aliviado interiormente, porque é isso que Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sou obrigado a parar. Tem gente que vai bater palma agora. Graças a Deus. Queiram estar em pé, nós vamos agradecer ao Criador